Olá, tudo bem? Você sabia que a língua portuguesa é falada por mais de 230 milhões de pessoas? Esse é um dos motivos pelos quais se decidiu pela aprovação de um novo acordo ortográfico, pois o objetivo principal é dar um passo importante em direção à unificação da forma como é escrito o português nos países falantes da nossa língua. E uma das mudanças mais expressivas do acordo é em relação ao uso do hífen, tema da nossa aula de hoje. Mas, de acordo com as novas regras, quando devemos usar o hífen? Usamos o hífen para criar palavras compostas, em que os elementos, como sua estrutura e acento, perdem a sua significação original e formam uma nova unidade semântica. Como vimos nessa primeira definição, podemos usar o hífen para criar palavras compostas. Por exemplo, a palavra copo de leite é um substantivo composto que designa o nome de uma planta. Quando nos referimos a essa planta, devemos usar o hífen. Copo de leite só será sem hífen se estivermos nos referindo a um copo com a bebida, como na frase, bebi um copo de leite antes de dormir. Nesse caso, o copo de leite em questão é formado por substantivo, mais preposição, mais outro substantivo, totalizando 3 palavras separadas. Não usamos o hífen em casos de palavras formadas por preposição mais substantivo, como sem teto. No caso da frase, o vendaval deixou várias casas sem teto. O sem teto é sem hífen. Mas no caso do substantivo ser composto, acrescentamos o hífen. Por exemplo, os sem teto invadiram o edifício abandonado. Outras palavras que unidas perdem seu significado original e formam uma nova unidade semântica são couve-flor, pé frio, tenente-coronel, entre outras. E onde mais podemos usar o hífen? O hífen também é usado para dividir as sílabas, como em ortografia, gramática, ritmo. Ele também é utilizado em pronomes enclíticos e mesoclíticos, como encontrei-o, recebê-lo, dar-lhe. Em compostos em que o primeiro elemento é numeral, usa-se hífen, como em primeiro-ministro, segunda-feira, primeira-dama. Em compostos homogêneos, formados por 2 adjetivos e 2 verbos, como técnico-científico, luso-brasileiro, corre-corre. Gentílico, diz-se de adjetivo que dá nome a um povo ou raça ou ao lugar em que alguém nasceu, habita ou de onde procede. Como vimos, gentílico é um adjetivo que dá nome ao lugar em que alguém nasceu. O nome gentílico de quem nasce em Porto Alegre é porto-alegrense, de quem nasce no Espírito Santo é espírito-santense, de quem nasce no Mato Grosso é mato-grossense e assim por diante. Acrescentamos hífen também em nomes próprios compostos que se tornaram comuns, como Santo Antônio, Dom João, etc. Antes de sufixos como Açu, Guaçu, Mirim, Mor, também colocamos hífen. Veja, Capim-Açu, Araçá-Mirim, Guarda-Mor. Vamos ver mais um caso de uso de hífen. Já vigentes na prática, são agora definidos como regras. Em nomes de lugares geográficos, usa-se hífen com os prefixos grão e grã, em nomes cujo primeiro elemento é verbal e quando os elementos estão ligados por artigos, como Grã-Bretanha, Passa Quatro, Trás-os-Montes, Todos os Santos, Grão-Pará. Vimos que em compostos em que o primeiro elemento é a forma apocopada ou verbal, acrescenta-se hífen, como em bel-prazer, grão-duque, granfino. Outros exemplos são as palavras beija-flor, guarda-chuva, arranha-céu. E como fica o uso do hífen nas formações como prefixos? Vamos ver como fica a regra segundo o novo acordo ortográfico. Nas formações com prefixos tipo ante, anti, arque, auto, contra, entre, extra, hiper, infra, inter, intra, semi, sobre, sub, super, supra, ultra, e em formações com falsos prefixos como aero, foto, macro, maxi, mega, micro, mini, neo, proto, pseudo,
retro, tele, só se emprega hífen nos seguintes casos: nas formações em que o segundo elemento começa por H. Por exemplo, anti-higiênico, anti-herói, anti-horário, auto-hipnose, infra-hepático, semi-hospitalar, sobre-humano, super-homem, proto-história, entre outros. Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm, em geral, os prefixos des e in, e nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial, como em desarmonia, desumano, desumidificar, inábil, inumano. Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento, como em auto-observação, anti-imperialismo, arqui-inimigo, infra-assinado, semi-interno, ultra-aquecido, micro-onda, micro-ônibus, anti-inflamatório. Com a implantação do novo acordo ortográfico, vale prestar atenção em uma regra muito importante. Com os prefixos auto, contra, extra, infra, intra, mel, proto, pseudo, semi, supra, ultra, anti, arqui e sobre, se o segundo elemento começa por S ou R, devemos dobrar as consoantes em vez de usar hífen. Ao dobrarmos as consoantes R e S, as palavras ficam dessa forma: autorretrato, autosserviço, autossuficiente, autossustentável, infrarrenal, infrassom, suprassumo, antirracista, ultrarradical, sobressaia, sobressalto, ultrarromântico, antessala, semirreta, neossocialismo, contrassenso e tantas outras. Com os prefixos terminados em vogal, se o segundo elemento começa por uma vogal diferente, devemos escrever sem hífen, tudo junto. Por exemplo, autoadesivo, semiárido, extraescolar, extraoficial, infraestrutura, intraocular, pseudoartista, intrauterino, contra-ordem. Muitas palavras mudaram a grafia após a implantação do novo acordo. Sugiro que consultem os novos dicionários que já estão disponíveis no mercado e que apresentam todas as mudanças. Vimos que, segundo este novo acordo, devemos usar o hífen se o segundo elemento começar por H ou por vogal igual à vogal final do prefixo ou do pseudoprefixo. Mas vale lembrar que algumas palavras se mantiveram sem hífen. Vamos lembrar alguns: aeroespacial, bianual, cardiopatia, desacerto, eletrociderurgia, fotossíntese, hidroavião, macroeconomia, neurocirurgião, onipresente, psicossocial, radioamador, sacrossanto, termoelétrica, unicelular, zootecnia. Uma das palavras que se mantiveram sem acréscimo de hífen é pneumotórax, que é uma emergência médica pulmonar. Essa palavra foi imortalizada por Manuel Bandeira no poema homônimo, cujo trecho você confere agora. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O uso do hífen com os prefixos hiper, inter e super não sofreu modificações com o novo acordo ortográfico. Vamos ver em que consiste esta regra. Só haverá hífen com os prefixos hiper, inter e super se a palavra seguinte começar por H ou R. Vamos aos exemplos. A criança é hiperativa. Na frase estamos diante da palavra hiperativa, que apesar de iniciar com o prefixo hiper, não apresenta hífen porque a segunda palavra começa com a letra A. O creme é hiperidratante. O paciente alérgico não nasceu hiperreativo. Nessas duas frases também temos palavras que apresentam o prefixo hiper.
Perceba que as palavras hiperidratante e hiperreativo começam pelas letras H e R, respectivamente. Por isso, levam o hífen. Esse projeto é interhumano. A redação tem intertextualidade. Nessas frases temos duas palavras com o prefixo inter, interhumano e intertextualidade. A primeira é com hífen, já que humano começa com H, e a segunda palavra, intertextualidade, escreve-se tudo junto, sem hífen, pois a palavra textualidade começa com a letra T. O espaço está superaquecido. Assisti ao filme do Super-Homem. Então já sabe por que superaquecido se escreve tudo junto e Super-Homem se escreve separado pelo hífen. Pois é, a regra é a mesma. Se a segunda palavra começar com a letra R ou H, vai hífen. Se começar por qualquer outra letra, nada de hífen. O uso do hífen com o prefixo sub se modificou um pouquinho, segundo o novo acordo ortográfico. Antes de utilizarmos o hífen, se a palavra seguinte em questão começar pelas letras R e B. Agora foi incluído mais uma letra nessa regra. Tome nota de como ela ficou segundo a nova reforma. Segundo o novo acordo ortográfico, em palavras com o prefixo sub, só usamos o hífen se a segunda palavra começar por B, R ou H. Com a inclusão da letra H nessa regra, passam a ter hífen as palavras como subhumano e subhepático. E o uso do hífen continua existindo em casos em que a segunda palavra começa com as letras B e R, como subbase, subraça e subreitor. Vamos nos lembrar das palavras com o prefixo sub mais utilizadas em nosso cotidiano. Algumas têm hífen e outras não. Você consegue identificá-las? O prefixo latino sub significa posição abaixo. Por exemplo, subcutâneo é abaixo da pele. Subaquático é embaixo d'água. Também existem muitas profissões que utilizam esse prefixo para indicar possível substituição ou função, como subeditor, subgerente, subdelegado e subreitor. Subreitor é separado por hífen. O prefixo sub também indica inferioridade, como subreino, esse aqui também tem hífen. Subhumano, mais um com hífen. Está difícil falar de sub sem colocar o hífen. Vira e mexe, esse tracinho aparece. Algumas vezes o hífen aparece em palavras que têm o prefixo sub. Para não se perder, memorize a regra. Hífen só se a palavra seguinte começar por B, R ou H. Existem casos na língua portuguesa em que o elemento não aparece em outro, como o uso obrigatório do hífen com prefixos. É claro que não estou me referindo a todos os prefixos, mas de alguns que sempre que aparecem numa palavra estão acompanhados do hífen. Vamos a eles. Devemos usar o hífen com os prefixos além, aquém, bem, ex, pós, pré, pró, recém, sem, sota, soto, vice e viso. Como são 13 prefixos, vamos ver alguns exemplos para você memorizá-los melhor. Comecemos pelo prefixo além. As caravelas iam além mar. Note que temos a presença do hífen na palavra além-mar. Se você pensar em qualquer outra palavra que tenha o prefixo além, vai perceber que ela também tem hífen. Por exemplo, além-túmulo. A presença do hífen também é obrigatória com o prefixo aquém. A tradição é cultivada aquém fronteiras. Preste atenção na palavra aquém fronteiras. Ela sempre tem hífen. Toda vez que precisar utilizá-la, ou qualquer outra palavra que tenha o prefixo aquém, não se esqueça de pôr o hífen. Preste atenção no seguinte trecho da música. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração.
Já parou para pensar por que a palavra bem-querer é com hífen? Eu te respondo. Ela se escreve com hífen porque é formada com o prefixo bem. Segundo a regra, todas as palavras que tiverem o prefixo bem se escrevem com hífen, como bem-amado e bem-vindo. Mas atenção, para esta regra há exceções. Bem-dizer, bem-quisto. Apesar de a palavra bem-dizer ser a contração de bem com dizer, e da palavra bem-quisto ser da contração de bem com querido, ambas devem ser escritas sem hífen, tudo junto. Quanto ao prefixo ex, só podemos colocar o hífen se ele designar anterior, como ex-esposa, ex-senador. Vejamos a frase. O ex-presidente se candidatou ao cargo. Como temos o prefixo ex numa palavra que significa cargo anterior, devemos usar o hífen. Segundo os dicionários, desde o século XIX, esse prefixo tem sido usado para indicar cargo ou função que alguém deixou de ocupar. E sempre foi escrito com hífen. Em relação aos prefixos pós, pré e pró, apenas quando eles forem tônicos, deveremos pôr o hífen. Por exemplo, ele estuda literatura pós-moderna. Nesse caso, o prefixo pós é tônico, ou seja, sua pronúncia é mais forte. Por isso, devemos usar o hífen. O mesmo acontece com as palavras pós-graduação, pós-meridiano e pós-cabralino. Hoje é a pré-estreia da peça. No caso da palavra pré-estreia, também temos o prefixo pré-tônico, o que torna obrigatório o hífen. O mesmo acontece com as palavras pré-nupcial e pré-vestibular. O pró-governo foi excelente. Outro caso de prefixo com tonicidade na palavra. Por isso, o prefixo pró deve ser acompanhado do hífen. O mesmo acontece com a palavra pró-britânico. Outro que sempre vem acompanhado de hífen é o prefixo recém. Eles estão recém-casados. Dizemos recém-casados para as pessoas que se casaram há pouco tempo. Essa palavra é tão comum que estranhamos quando é escrita sem acento. O mesmo acontece com as palavras recém-nascidos, recém-chegado, recém-nomeado e assim por diante. Vamos falar do prefixo sem? Veja a seguinte frase. Os sem terra fizeram um acordo com o governo. Na frase encontramos a palavra sem terra com hífen. Já estamos até acostumados a vê-la escrita assim. Vamos ver outras palavras que têm prefixo sem e o hífen sem número, sem teto e até sem vergonha tem hífen. Para finalizarmos, esta questão dos prefixos que obrigatoriamente devem apresentar o hífen, vamos falar dos prefixos sota e vice. Observe as seguintes frases. O sota-piloto sempre sonhou em pilotar o avião. E ele era o vice-presidente da empresa. Todas as palavras que têm prefixos sota e vice devem vir acompanhadas do hífen, como vice-governador, vice-diretor e vice-rei. Há alguns casos especiais em relação ao uso do hífen, segundo o novo acordo ortográfico. Esses casos se referem ao hífen em palavras que têm os prefixos circum, pan e co. Vamos ver como ficou a regra com os prefixos circum e pan. Nas formações com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começa por H, vogal, M ou N, devemos usar o hífen. Só haverá hífen após o prefixo circum, quando o segundo elemento começar pelas letras H, M, N e vogais. Vejamos os exemplos. Você está numa área circum-hospitalar. Note a presença do hífen na palavra circum-hospitalar. Isso ocorre porque o segundo elemento, hospitalar, inicia com a letra H. Aqui é um local circum-escolar. Agora temos um exemplo em que o segundo elemento da palavra circum-escolar inicia com vogal. Por isso devemos usar o hífen. Também utilizamos hífen em palavras como pan-negritude, pan-africano e pan-helênico. Vamos ver os exemplos. Assistir aos Jogos Pan-Americanos. Note que a palavra pan-americano tem hífen porque o segundo elemento americano começa com a vogal A.
O menino ficou maravilhado com o quadrado pan mágico. Mais um caso em que usamos hífen. Isso acontece porque o segundo elemento começa com a letra M. Antes, o uso do hífen era obrigatório em palavras com prefixo co, mas agora, com o novo acordo, essa regra modificou. Vamos ver um exemplo dessa mudança. Aula de matemática, trigonometria. Será que isso tem alguma relação com a língua portuguesa? Vamos ver. Se você tivesse dificuldades em distinguir seno e cosseno, escrevemos cosseno, cosseno ou cosseno. Antes da reforma ortográfica, devíamos escrever sempre com hífen. Cosseno, porém, o uso consagrou a forma cosseno e ela foi registrada no dicionário. Assim sendo, poderíamos escrever ambas as formas, mas de acordo com o novo acordo ortográfico, devemos usar a forma cosseno. Agora, esqueça a forma cosseno, ela é inaceitável. Quando estiver estudando trigonometria, não se esqueça de escrever cosseno da forma correta, com 2 S's e sem hífen. Mas observe que algumas palavras com o prefixo co devem ser escritas juntas, sem hífen, mesmo se o segundo elemento começar pela vogal O. Vejamos os exemplos. Você precisa cooperar comigo. A forma cooperar é um exemplo de aglutinação do prefixo co com o verbo operar. Ela coordena a escola. O mesmo acontece com a forma coordenar, que é a aglutinação do prefixo co com o verbo ordenar. Hoje abordamos um dos temas mais polêmicos do novo acordo ortográfico, o uso do hífen. Não podemos negar que houve uma pequena simplificação, mas ainda restaram muitas dúvidas. Certamente, com o tempo, todos nós vamos nos acostumar às mudanças. Por enquanto, é isso. Um abraço, até mais.